Hoje vamos falar da pior sujeira do Brasil. Vamos falar de quê? De política. Ai, Brasil, Portugal, mas você é de esquerda. Ai, Brasil, Portugal, mas você é de direita. Lembrando para vocês que isso aqui é a minha opinião. Ficou claro para vocês? Vou dizer de novo. Minha opinião. Assim como vocês têm a opinião de vocês, o Brasil Portugal pode vir aqui e dar também a minha opinião. Eu não me importo se vocês é de esquerda, é de direita, é do meio. Para mim não faz diferença. Todos nós escolhemos um lado que queremos. Não é isso mesmo? Então, antes de vocês quererem cancelar o Brasil-Portugal, que fique claro que é a minha opinião. Por mim, você pode ser Lula, que é um dos homens mais honestos do Brasil. Companheiros, eu sou inocente, companheiros. Eu sou inocente. Foi calúnia, difamação. Você também pode ser também bolsonarista, que é o Bolsonaro, que foi um covarde, que fugiu para os Estados Unidos, enquanto os otários estavam o quê? Levando o quê? Chibatada em Brasília. E pelo que eu fiquei sabendo, parece que essas pessoas que foram arrumar confusão em Brasília, parece que eles pegaram 17 anos de cadeia. É um absurdo. Tanto criminoso do Brasil, tanta coisa ruim do Brasil, e pegar pais de família, mãe de família, pessoas de idade e dar uma sentença de 17 anos, isso eu acho muito injusto. Mas também o Bolsonaro foi para onde? Para os Estados Unidos. Fugiu. Tem coisas que eu não concordo na política brasileira. Essa idolatria, você colocar a sua vida em risco, você desgraçar a sua vida por causa de político. Eu não concordo com isso. Mas nesse vídeo aqui, eu vamos falar de quê? Os candidatos a prefeito de São Paulo. Depois eu trago outros vídeos aí para falar sobre o Bolsonaro, sobre o Lula. Sei que vou receber muitas críticas, mas que fique claro novamente, é a minha opinião. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre quem? Pablo Marçal, Boulos e Nunes. Datena eu nem conto, né? Datena é carta fora do baralho. Lembrando novamente, entendeu? Minha opinião. Eu sei que eu vou me lascar. Mas as pessoas não entendem que é só a minha opinião. Inclusive, eu nem voto. Tem quase 20 anos que eu não voto. Como você sabe, eu não moro no Brasil. Então, não me julgue por não votar. No começo da campanha política, entre o Marçal, entre o Boulos, entre o Nunes, eu estava torcendo para o Marçal. Assista o vídeo todo para vocês entenderem. Eu estava torcendo para o Marçal. Mas no fundo, na minha consciência, o Marçal não era o melhor para São Paulo. O Marçal é melhor para a internet, para o entretenimento, para os cortes, para os canais aqui no YouTube. Agora, para São Paulo, ele é totalmente desequilibrado, mentiroso, faz muitas promessas que não iam cumprir, falando que ia mudar São Paulo. Esquece, gente. Não tem como você mudar uma coisa que já começou errado. Você pode tentar melhorar a cidade. Agora, mudar, não. Isso é quase impossível. Ainda mais no Brasil. No primeiro turno, eu torci por Marçal. Aí depois, uma coisa que eu não concordei com o Marçal e fiquei um pouco assim, decepcionado, é que eu vi ele fazendo uma live no canal dele, porque não pode usar o dinheiro dele para fazer campanha política. Preste atenção.
No Brasil, o brasileiro sempre dá um jeitinho de alguma coisa. Não pode usar o dinheiro dele para fazer campanha política. Mas pode usar o meu, pode usar o seu. O Massal que fez vaquinhas para arrecadar milhões para fazer sua campanha política. Será mesmo que ele não podia usar o seu dinheiro? Ou isso foi só uma desculpas para arrecadar dinheiro das pessoas? Eu não consigo entender. Tudo bem, não pode usar o seu próprio dinheiro para fazer campanha política. Então sai! Então sai! Ele que é um grande empresário milionário, será que não tinha uns amigos milionários para financiar sua campanha política? Tem que ser o pobre. E acredite, ele arrecadou milhões. Eu lembro como fosse hoje a live que ele abriu, sem interagir com ninguém, sentado na cadeira, as pessoas mandando pix, superchat, pix, superchat. O cara nem interagia com as pessoas. Sem contar o laudo falso que ele fez. Quando o Massal terminou, isso porque eu torcia para ele, tá? Eu torci para ele. Quando terminou o primeiro turno que ele perdeu, a primeira entrevista que ele deu é que ele jamais ia apoiar o Boulos. Que ele ia apoiar quem? O Nunes. E de repente, ele apoiou quem? O Boulos. Eu fico pensando e questionando. O Massal, ele forjou um laudo do Boulos. Eu fico pensando, será que ele não se vendeu para não ser preso? Porque isso que ele fez é um crime gravíssimo. Ele podia e pode ainda parar atrás das grades. Eu fico pensando comigo mesmo, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Será que o Pablo Massal não apoiou o Boulos em troca da sua liberdade? Porque eu acredito que eles vão fazer de tudo para colocar o Pablo Massal na cadeia. Eu acredito. É a minha opinião. Porque lá no primeiro turno, quando ele perdeu, ele deixou claro que não ia apoiar o seu maior inimigo. E no final das contas, o Pablo Massal e o Boulos juntinhos, um apoiando o outro. Por isso que a política do Brasil é uma coisa suja e imunda. Porque ele não teve palavra. Ele não teve palavra. Agora, mesmo eu torcendo para o Massal, que ele perdeu, na minha opinião, o melhor para São Paulo era o Nunes. O melhor para São Paulo é o Nunes. Um cara sério, um cara que leva a política mais séria, um cara que tem postura de um político. Se ele é um bom prefeito em São Paulo, eu não sei. Eu não sei, cada um tem sua opinião. Mas para mim, na minha opinião, o Nunes era o melhor para São Paulo. Porque não dá para você confiar em pessoas como o Pablo Massal, por exemplo, que falam um monte de besteira. O Pablo Massal, na minha opinião, ele não estava preparado para assumir um cargo tão importante que é ser prefeito de uma das maiores, ou melhor, a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Uma cidade importante para o Brasil e também para o mundo. Eu acho que o Pablo Massal é totalmente desequilibrado. Mente muito, fala muitas mentiras, mas mesmo assim eu torci por ele. Mas eu não sou burro. Outra surpresa também que me pegou de surpresa foi em Minas Gerais, foi em Belo Horizonte. O prefeito que o Nicolas Ferreira apoiou, perdeu. Eu pensava, na minha opinião, que já estava ganho. Porque todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira é um cara jovem, é um político que tem muita mídia, muitas pessoas gostam do Nicolas Ferreira, pode ser o futuro do Brasil, é um cara jovem, é um cara que tem muito conhecimento. Mas eu fiquei surpreso que o prefeito de Belo Horizonte, que ele apoiou, perdeu. Então é isso aí.
Essa é a opinião do Brasil e Portugal. Torci para o Pablo Marçal, mas para mim o melhor para São Paulo é o Nunes, e realmente aconteceu. O Nunes que ganhou com 60% e o Boulos perdeu com 40%. Uma diferença bem grande, né? Parece que os eleitores do Pablo Marçal não comprou a sua ideia de apoiar quem? O Boulos. Para mim, um homem que não tem palavra, mesmo gostando dele, eu gosto do Pablo Marçal, é um cara que fala muita besteira, dá muito entretenimento na internet, mas o Pablo Marçal, ele não tem palavra. Inclusive, quando ele perdeu no primeiro turno, ele disse que tinha mandado uma mensagem para o Nunes. Então eu acredito que o Pablo Marçal trocou a sua liberdade. Então eu acredito que o Pablo Marçal apoiou o Boulos que é de esquerda, acredito em troca da sua liberdade. Porque nessa política aconteceu de tudo. Então essa é a minha opinião. Peço para vocês, deixe aí a opinião de vocês. Respeito a opinião de vocês. Lembrando mais uma vez, isso aqui é a opinião do Brasil, Portugal. Eu respeito, eu sei que muita gente vai falar uma cara de besteira. Brasil, Portugal, tu é burro. Tu é burro, Brasil, Portugal. Tu é burro, apoiando. Eu sei disso, gente. Tá bem, gente. Eu sou burrito. Eu sou um burrito. Mas eu gosto de vocês. É isso aí. Não esqueça de deixar o like e o comentário, tá? Sem esculacho com o Brasil e Portugal. Sem esculacho. É isso aí. Valeu.